Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso treinamento Método Rica em Casa. E agora, nessa aula, eu trouxe um tema que é muito importante para cada uma de você que está assistindo essa aula. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre a mentalidade empreendedora, né? Hoje eu quero despertar em você e eu vou despertar em você a mentalidade empreendedora que você precisa ter. Você precisa entender que a partir de agora você é dona do seu negócio. Você é uma empreendedora e isso precisa partir de você. Esse posicionamento precisa partir de você. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar no seu potencial e você precisa acreditar e entender que quando você se torna dona do seu próprio negócio, você se torna uma empreendedora. Quando você presta serviços para outras pessoas, para outras empresas, em que você é contratada para prestar um determinado serviço, você se torna empreendedora. Você se torna dona do seu negócio. Então, você precisa compreender e colocar aí na cabeça que a partir de agora você se posiciona como uma empreendedora. E eu quero te mostrar os pilares de uma mentalidade empreendedora para que você seja também, assim como eu, uma empreendedora de sucesso, tá? E, consequentemente, quando você se torna uma empreendedora, quando você desperta essa mentalidade, você entende que com isso vem várias responsabilidades. Mas são responsabilidades que, com certeza, você irá tirar de letra. São responsabilidades que você vai se adaptar, que você vai entender, né, o que precisa ser feito e vai conseguir, né, executar, vai conseguir de fato entregar o que tem que ser entregue, né? Quando você se torna uma empreendedora, você entende que você é a cara do seu negócio, você direciona o seu negócio, você traz as estratégias para o seu negócio e muitas vezes você se torna responsável até por outras pessoas, quando, né, o seu negócio começa a crescer e você precisa terceirizar serviços, você precisa também contratar, né, outros prestadores de serviços, outras prestadoras de serviços para te auxiliar no seu trabalho, né? E é isso que a gente quer crescer, né? Eu quero que você seja uma prestadora de serviços tão bem sucedida ao ponto de ter que contratar outras pessoas para te auxiliar. E vamos lá, agora a gente vai falar sobre os pilares de uma mentalidade empreendedora. E eu quero que você preste atenção em cada ponto que eu vou dizer aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um e eu acredito que vocês vão sair, eu tenho certeza que você vai sair daqui transformada. Vamos lá, primeiro pilar, invista em conhecimento. Eu tenho certeza que você já entendeu, né, que esse pilar é um dos principais, não é à toa que ele está aqui primeiro, porque você adquiriu o método Rica em Casa. Então, você entende que investir em conhecimento é essencial para que você tenha sucesso, né, na área onde você quer trabalhar, onde você quer crescer. Por quê? Quando nos falta conhecimento, geralmente com isso, a gente tem dúvidas, a gente tem insegurança. E geralmente uma pessoa com dúvida, com insegurança, não consegue crescer tão rápido, não consegue conquistar os seus objetivos da melhor forma possível. Então, o conhecimento, ele traz clareza. E clareza converte. Clareza traz novas perspectivas, né? E com isso, as dúvidas vão embora, certo? E você se torna uma pessoa mais segura. Uma pessoa mais segura, ela consegue mostrar para as outras pessoas que, de fato, ela entende o que ela faz, ela sabe o que ela faz,
ela entrega bons resultados. Quando você é insegura, geralmente você não consegue passar essa mensagem e, consequentemente, né, você não vai conseguir alcançar os clientes desejados, você não vai conseguir ter o sucesso que você espera. Então, entenda que investir em conhecimento é essencial para que você esclareça todas as suas dúvidas, para que você perca a sua insegurança e para que você consiga também se posicionar de uma forma melhor no mercado. Outro ponto: invista em autoconhecimento. Não adianta só investir em conhecimento. Quando a gente fala em conhecimento, a gente entende que você está buscando conhecimento sobre determinada área que você quer trabalhar, sobre o seu nicho, né? Sobre a profissão, sobre a carreira que você quer seguir. Quando a gente fala em autoconhecimento, a gente está fazendo o quê? Olhando para a gente mesma, olhando para dentro da gente, olhando para si e enxergando, né? Enxergando os nossos limites, enxergando onde precisamos melhorar, entendendo quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos pontos fortes, porque tudo isso nós vamos usar ao nosso favor. Se eu sei que eu tenho uma certa dificuldade, se eu sei que eu tenho um certo limite, para que eu vou querer ultrapassar aquele limite? Se eu sei que eu preciso melhorar nisso, naquilo, o que eu devo fazer? Buscar, né, recursos para que eu possa melhorar isso e aquilo. Então, quando eu invisto em autoconhecimento, eu melhoro todas as perspectivas diante de mim e, consequentemente, eu consigo fazer, né, todo o resto com mais tranquilidade. Eu consigo levar o meu negócio com mais tranquilidade de uma forma mais assertiva. Nós precisamos conhecer nós mesmos para que a gente consiga, de fato, entregar o nosso melhor. Porque quando a gente não entende qual é o nosso limite, o que a gente precisa melhorar, ou o que já tá bom, ou o que não tá legal, a gente não consegue entregar o nosso melhor. Então, se autoconhecer te permite entregar o seu melhor, e o seu melhor com certeza vai fazer você chegar, né, nos seus objetivos, conquistar aí tudo que você tem para conquistar. Outro pilar muito importante sobre uma mentalidade empreendedora: aprenda com os erros. Gente, maioria de vocês tem medo de errar. Eu já tive medo de errar. Só que quando a gente tem medo de errar, geralmente a gente perde oportunidades. O medo, ele faz parte do processo, mas ele não pode te travar, tá? Porém, você precisa entender que até com os erros você aprende. Então, mesmo se você errar, mesmo que você faça tudo da melhor forma possível, que você tente minimizar os erros, mesmo se você errar, você vai aprender, né? O que você não pode fazer é errar e errar e errar pelos mesmos motivos, pelas mesmas coisas. Então, você precisa compreender que eu errei com isso. O que eu vou fazer é entender o que aconteceu nesse cenário, entender o que aconteceu nessa situação e não voltar a cometer esse erro, tá? Porque nós aprendemos com os erros. Os erros, eles promovem a experiência. E a experiência faz a gente chegar, né, muito mais perto de onde a gente quer, né? A experiência, ela te mostra o caminho. Então, com a experiência dos erros, você sabe onde você pode ir, por onde você vai, como você vai, o que fazer, o que não fazer. Tem coisas, tem erros que a gente aprende com os erros dos outros, mas tem erro que é só nosso, que só a gente vai cometer. E tá tudo bem, faz parte do processo. Então, traga isso de uma forma resiliente. Você tem que ser resiliente, esse é um outro pilar, né? O que é resiliência, né? Muitas de vocês ouvem por aí, resiliente, tem que ser resiliente, seja uma pessoa resiliente. Então, o que é ser resiliente? É você se adaptar às adversidades, é você se adaptar às pedras, né, do caminho. É você realmente usar aquilo que talvez naquele momento seria prejudicial para você, mas fazer do limão a limonada. É essa pegada, é você pegar e entender o que eu posso fazer nessa situação, qual solução eu trago,
Como eu consigo me adaptar a essa diversidade para que eu consiga caminhar, para que eu consiga seguir, para que eu não pare, para que eu chegue mais próximo, para que realmente eu não cometa mais esse erro. E os erros, eles vão te ensinar, e quando você os vê, né, de forma resiliente, você consegue se adaptar e você consegue chegar mais próximo dos seus objetivos. Outro pilar, seja persistente, né? A persistência, ela é uma das principais características de uma empreendedora, né? A persistência é uma das qualidades essenciais para uma empreendedora, porque nós não desistimos, mas depende, né? Tem que ser de forma sábia, haja com sabedoria. Não adianta você persistir no erro, né? Então, quando eu falo que nós não desistimos, mas depende, é por causa disso. Se você persistiu, tentou, viu que não deu certo, você não vai desistir de todo o seu objetivo, mas você vai desistir daquele caminho. E aí você vai pensar, poxa, calma, qual é o melhor caminho? Qual a minha nova estratégia? Recalcular a rota e seja resiliente, se adapte à situação, né? Então, use da sabedoria com a resiliência e pegue também a experiência que você teve com essa situação, tá? Então, porém, depende por isso, porque nós não desistimos de todo o processo, mas se precisar desistir de uma parte do caminho para poder seguir outro caminho, onde a gente provavelmente vai ter mais sucesso, aí sim, a gente vai e desiste, né, nesse quesito, porque nós precisamos usar de sabedoria. Não adianta insistir, é algo que não tá dando certo, tá? Foque nas prioridades. Esse é um outro pilar de uma mentalidade empreendedora. Você precisa saber onde direcionar a sua energia. É literalmente onde você coloca a sua força, a sua energia. Se para você é prioridade ser uma prestadora de serviços através da internet, trabalhar da sua casa, ter a sua liberdade, conquistar a sua independência financeira, você precisa fazer o quê? Colocar energia nisso. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, se precisar virar madrugada, se precisar ficar o dia inteiro, você vai fazer porque você vai colocar energia nisso. Então, entenda o que é prioridade para você. E tenha um objetivo, porque se você não tiver um objetivo, você vai começar a dispersar energia para vários pontos. Então, você precisa, de fato, ter foco, né? Como vocês estão vendo aqui atrás. Vocês precisam ter foco, ver um objetivo, traçar estratégias para isso, né? Usar, ser persistente, ter resiliência, aprender com os erros, mas entender qual é o meu foco, qual é a minha prioridade, onde eu quero chegar, né? Então é ali que eu quero chegar, é isso que eu preciso fazer. Então eu vou depositar a minha energia, eu vou depositar a minha força ali, eu vou colocar tudo que eu puder colocar de força, de energia, de persistência nesse objetivo meu, nesse caminho, porque aí sim você consegue, né, traçar de fato um melhor caminho de uma forma mais assertiva. Agora nós vamos para outro pilar muito importante de uma mentalidade empreendedora. Você precisa descobrir qual o seu propósito, né? O propósito, ele vai mandar demais, vai mandar muito em tudo que você vai fazer como empreendedora. E aí você, com isso, pratica o autoconhecimento também. Então, como, Karen, que eu vou descobrir o meu propósito? Você vai fazer algumas perguntinhas para si mesmo. Essas perguntinhas é para você refletir, para você pegar, escrever no papel e caneta ou no seu bloco de notas, onde você preferir, né? Mas eu preciso que você se faça essa pergunta e que você responda de forma mais sincera possível. Pode ser que nesse início você se sinta um pouco perdida e que as coisas não conversem muito entre si, não façam muito sentido. Mas mesmo assim, pontue cada resposta, né? Escreva cada resposta
E lá na frente vocês vão entender como que tudo isso vai se encaixar. E lógico que ao longo do treinamento a gente vai entender tudo isso de uma forma mais clara. Mas a primeira perguntinha que você deve se fazer é o que você ama fazer, né? O que você é apaixonado, o que você ama, o que te dá burburinhos, né? Dentro, assim, aquele frio na barriga, você fala assim, nossa, eu amo isso, eu amo fazer isso. O que você ama, que você fica ansiosa para fazer, que você gosta de fazer. O que você sabe fazer, aquilo que você vira e fala, eu me garanto. Nisso eu me garanto. Eu sei fazer isso. Eu posso pegar e fazer isso com tranquilidade. O que você pode ser paga para poder fazer. Olha, isso aqui eu acredito que as pessoas poderiam me pagar, porque eu sei fazer, eu confio no que eu faço e as pessoas podem me pagar por isso. Outra pergunta, o que o mundo precisa? Essa pergunta ela é muito importante, porque você precisa entender que, independente da área que você trabalhar, independente do serviço que você prestar, tanto como contrato ou como freelance, você impacta o mundo de alguma forma, você impacta vidas de alguma forma. Então entenda, o que o mundo precisa, através do seu trabalho, o que você consegue agregar, né? Em todo o contexto, em todo o mercado, na vida de pessoas e no mundo. Entenda. Quando a gente tem um propósito, tudo faz sentido. Quando a gente tem uma missão, tudo faz sentido. Então, tudo o que a gente for fazer, sim, tem que trazer um impacto positivo no mundo, né? Tem que trazer um impacto positivo na vida de outras pessoas. Outro pilar muito importante é seja autoconfiante. Você precisa confiar em você. Você precisa confiar no seu potencial. E aqui também entra lá em cima, quando a gente volta aqui, olha, posicionamento. Se você não confia em você mesma, você não consegue se posicionar como uma empreendedora. Você não consegue se posicionar como uma profissional de sucesso. Então, entenda que é muito importante você ser autoconfiante. Mas você só vai ser autoconfiante se você investir em conhecimento, se você se autoconhecer, se você aprender com os erros, se você ter resiliência, se você focar nas prioridades, se você descobrir o seu propósito. Então, olha só, você precisa passar por tudo isso para você virar e falar assim, olha, eu sei fazer isso. Olha, eu posso ser pago para fazer isso. Olha, eu posso cobrar por isso. Eu posso aceitar isso e aquilo. Então, você consegue entender realmente quanto é importante o seu trabalho para as outras pessoas e você consegue se autovalorizar. Você consegue entender que o seu trabalho agrega na vida de outras pessoas e você traz transformação. Você não está ali para trabalhar de forma amadora. Quem está aqui no Método Rica em Casa não está para trabalhar de forma amadora. Está aqui para aprender a ser uma profissional de sucesso, uma empreendedora de sucesso e entregar o seu melhor. Então, seja autoconfiante. Porém, mantenha a humildade. A gente não quer ninguém arrogante, nem soberbo. Não é essa a mentalidade que eu quero que vocês tenham. Não é esse o posicionamento que eu quero que vocês tenham. Tenham humildade, porque nós estamos em constante aprendizado, aprendendo com os erros. Sempre vai ter uma pessoa mais experiente do que a gente, sempre. Só que nós podemos sim ser muito boas no que fazemos e mostrar que nós sabemos que nós somos boas, mas com humildade, né? Sem realmente parecer que queremos ser melhor do que outras pessoas, parecer que, nossa, somos, né, a última bolacha do pacote. Não é bem assim, mas é mostrar que você tem o seu diferencial e que o seu diferencial ele transforma, porque no final a transformação ela converte, a transformação cativa e te faz crescer. Você precisa ter foco e objetivo. Esse é um outro pilar extremamente importante. Quando eu viro e falo que foque nas prioridades, né, você precisa direcionar a sua energia, a gente já une aqui a ter foco. Só que ter foco aqui que eu quero dizer é você se tornar um especialista, né? Quando você se torna especialista, consequentemente, você consegue trazer mais autoridade para o seu negócio. Porque se você é especialista em determinada área, você entende mais sobre aquilo. Você dedica, entrega a sua energia naquilo. Então, consequentemente,
Você pode cobrar por aquilo, às vezes até cobrar um pouco mais do que a média do mercado, porque você é especialista. É só a gente voltar aqui no exemplo que eu dei na aula anterior lá, né, de um médico. Vamos usar o médico agora aqui no exemplo dessa aula. A gente sabe que dentro da medicina existe o clínico geral e existem os especialistas. Aí vai ter a ginecologista, vai ter a obstetra, vai ter o neurologista, vai ter o cardiologista. Beleza, a gente já sabe que tem especialista. Consequentemente, se você pagar uma consulta particular, ela é mais cara. Só que além disso, além de existir os especialistas, existem os especialistas que são mais renomados. Existem os especialistas que têm ainda mais especializações, ainda mais um currículo mais extenso, resultados mais expressivos. Então aí vai ter aquele neurologista X lá de tal cidade, que a consulta dele é tipo 10 vezes mais cara do que o neurologista Y. Os dois são especialistas, mas você entende que um tem mais autoridade. Então, através disso, né, quando você se torna especialista, você começa a lutar para você se tornar mais autoridade, para você ser mais reconhecida, né, como a melhor do mercado ou como uma das melhores do mercado, entendendo que você sabe o que você faz, né, mantendo a humildade, mas consequentemente você consegue agregar também mais valor no seu trabalho, porque você é um especialista, mas é um especialista com um diferencial, e o seu diferencial te permite cobrar mais por isso, tá? Outro pilar importante: estruture um plano de negócio. Você precisa traçar as suas estratégias. Você precisa entender como o seu negócio vai funcionar da melhor forma possível. Você precisa entender que você precisa se organizar os seus processos, né? Por exemplo, você é social media, você está com uma demanda muito grande de clientes, você tem vários clientes, não está conseguindo mais fazer a gestão das mídias sociais sozinha, então você começa a terceirizar. Então você vai entender, e por ordem de prioridades, o que você vai terceirizar? Você vai terceirizar um design, você vai terceirizar uma pessoa para poder fazer a sua copywriter, o que você vai fazer? Qual estratégia você vai usar? Quais horários você vai tirar para poder programar, traçar o planejamento daquele cliente? Como que você vai fazer as reuniões com aquele cliente? Como que vai funcionar o modelo de contrato? Como vai ser a forma de pagamento? Como que vai ser toda essa gestão? Você precisa entender que o seu negócio ele tem que ser totalmente sustentável com as estratégias corretas, para que ele seja, de fato, um negócio sólido e tenha sucesso e tenha perspectiva de crescimento. Então, estruture, faça um plano de ação, faça um plano para o seu negócio, tá? Mesmo que hoje você seja sozinha, mas entenda que você tem um objetivo, você quer chegar lá na frente. E provavelmente quando você chegar lá na frente, você vai estar direcionando toda uma equipe para trabalhar com você, tá? E você deve ser a sua maior e melhor estrategista. Você precisa ser a mente estratégica do seu negócio, porque você muitas vezes vai entregar estratégia até para outras empresas, para outros negócios, e às vezes não olha para o seu negócio, porque às vezes você não se enxerga como empreendedor ainda. Às vezes você não tem esse posicionamento. Quando você compreende que você precisa ter esse posicionamento, que você precisa se enxergar como empreendedora, você entende também que uma das responsabilidades é ser estrategista do seu negócio e traçar um plano de ação, um plano de negócio para poder funcionar, tá? Outro pilar, delegue. A gente precisa aprender a delegar. É uma dificuldade que eu tive e que muitas empreendedoras têm. Mas delegar é muito importante para que você consiga alavancar, para que você consiga escalar o seu negócio. Então, delegue para as pessoas corretas as funções corretas, né? Entenda que quando você delega, você otimiza, né, o seu tempo, você consegue ter mais tempo para pensar em outras coisas que você precisaria pensar, por exemplo, na parte estratégica, você consegue direcionar a sua energia para partes que talvez sejam mais interessantes para você, para o seu negócio. Então, lógico que quando você delega, você não entrega para a pessoa virar e fazer da forma
como ela acha que tem que ser. Você direciona, você orienta. Olha, eu gostaria que fosse feito assim, assim, assim. E a pessoa com a capacidade dela, com a especialização dela, com a função dela, vai entregar, né, o melhor. E aí você vai supervisionar. Vai virar e falar, ok, aprovado, gostei, é assim que eu quero que seja feito. Então, uma empreendedora de sucesso precisa aprender a delegar, né, determinadas funções para as pessoas certas, né, e as funções corretas. Tem função que só cabe a você e tem função que não adianta você direcionar para uma pessoa que não vai ter perfil para aquilo. Então você precisa entender, fazer essa leitura e ver qual pessoa você deve entregar determinada função, tá? Outro pilar, faça network. O network, ele é extremamente importante porque você consegue ter, né, trocas de experiências. Você consegue aprender com outras pessoas, né? Aí você aprende com o erro de outras pessoas. Você consegue aprender com os acertos também, né? Outras pessoas, outras empreendedoras que tenham sucesso. Você consegue entender o que funcionou para ela e testar para você. Você consegue entender o que não funcionou e virar e falar assim, olha, eu acho que eu também não vou tentar, né? Você consegue tirar ideias novas, né? Ter outra visão, ter outra perspectiva, né, de negócio. E é muito interessante. Toda empreendedora precisa fazer network. Network é transformador. Mas entenda, network com pessoas que tenham também uma mentalidade empreendedora, com pessoas que estão no mesmo objetivo, né, ou com objetivos parecidos com os seus, pessoas de sucesso. Lembra que o nosso meio nos molda. Então pense nisso, pense bem o meio que você está e com quem você está fazendo network. E escolha, né, os seus mentores. Vocês com certeza sabem que a escolha de um mentor, de uma mentora é extremamente importante. Até por isso vocês me escolheram para que eu seja mentora de vocês durante todo esse processo, né? Então, isso é extremamente importante para que você consiga aprender com quem já tem uma certa experiência, né? Aprender com quem entende do assunto, aprender com uma pessoa que já tem sucesso, aprender com uma pessoa que já tem a teoria, já tem a prática e já tem todo um caminho traçado, né? É uma das melhores formas. Então, quando você escolhe bons mentores, boas mentoras, você consegue otimizar extremamente o seu tempo, você consegue escalar, você consegue ser assertiva, né? Você erra menos e quando você erra menos, você chega no seu objetivo final mais rápido. Então, é isso, essa aula transformadora, essa aula ela é essencial para você que é uma empreendedora. Então, desperte em você essa mentalidade. Se precisar, volta e assista essa aula quantas vezes for necessário. Anote, porque realmente você é uma empreendedora e você, sim, vai ter muito sucesso. Mas para isso, você precisa saber se posicionar. Você precisa entender as suas responsabilidades, né? E você precisa seguir esses pilares. Então é isso, minhas ricas. Ficamos por aqui por mais uma aula maravilhosa e transformadora e nos vemos nas próximas. Um beijo!